Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a criminalização do enriquecimento ilícito, como propõe e sugere uma comissão de juristas ao Senado Federal. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Paulo Salgado, que é da primeira vara criminal da comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Então, doutor Marcelo, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. O Brasil é um dos poucos países que não pune empresas que tentam ou que corrompem as autoridades governamentais, o servidor público também. Isso vai mudar? A nova proposta do Código Penal está incluindo as empresas, pessoas jurídicas, né, que de qualquer maneira oferecem vantagem ou ganham vantagem para fazer essa corrupção, fazer que tenha favorecimento do setor público. Essa é a nossa esperança, que realmente esse novo proposta do Código Penal alcance também essas empresas. E não é só com o setor público, no setor privado também é muito isso. As grandes empresas, né, que fazem licitações, que fazem contratos, as pequenas, para ganhar aqueles contratos, também fazem uma corrupção particular, aí a gente sabe disso, e nesse novo projeto também é uma punição para esse tipo de conduta. Que para ter corrupção tem que ter duas pontas, né? O corruptor Exatamente. E o corrompido. Não há corrupção sem ter o corruptor, né? E de que maneira pode ser punida uma empresa que é uma pessoa jurídica? Pune-se o diretor, o presidente dela? Como é que fica essa punição? Multa? Um dos efeitos da condenação ou da tipificação do enriquecimento ilícito é subtrair bens da pessoa. Quer dizer, o Estado vai expropriar bens, vai confiscar bens da pessoa para satisfazer aquele prejuízo que teve. E isso pode atingir bem a pessoa jurídica. E o diretor que for responsável por esse enriquecimento, pela conduta, também vai ser punido, que é a nova proposta do Código. Além de confiscar os bens da empresa e da pessoa também. Agora, para ter essa efetividade desse combate à corrupção, muita coisa tinha que ser mudada. A gente está vendo, por exemplo, em Brasília, no Congresso Nacional, naquela CPI do Cachoeira, o empresário Carlos Cachoeira, que é empresário, bicheiro, que tinha negócios com o governo. Então, eles tentam cobrar dele, investigam, questionam, e ele fica em silêncio durante todo o depoimento. Como é que fica isso? O silêncio é um direito do réu. Os nossos deputados deveriam se lembrar que eles fizeram essa norma. Então, não é só o juiz que tem que passar por isso. O deputado também, quando a CPI, tem que passar. Se o réu está sendo investigado, ele, pela norma constitucional e pelo Código de Processo Penal, feito pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, né? Se ele é feito por eles também têm que ser respeitados. Se o réu prefere o silêncio, ele tem todo o direito de ficar em silêncio e nada manifestar no julgamento. Então, os deputados deveriam lembrar que eles fizeram essa norma que dá direito ao réu ao silêncio. No processo penal também é assim. Os juízes, quando vão fazer o interrogatório, a primeira coisa que eles lembram é que o réu tem direito a permanecer em silêncio. E que o silêncio não será interpretado em prejuízo da defesa, mas pode ser, às vezes, uma falta de explicação. Não é um equívoco também convocá-lo para o primeiro depoimento, para ele apresentar suas explicações, quando ainda está iniciando a investigação? Outro equívoco que a gente vê na CPI, quem às vezes não está muito ligado ao direito, às vezes se esquece. A reforma do Código de Processo Penal mais recente postergou a inquirição do réu, a oitiva do réu, para o último ato processual. Porque é um ato de defesa. Ouve-se todas as testemunhas primeiro e o último a ser ouvido é o réu, que pode ficar em silêncio ou não. Lá na CPI fizeram o contrário. Primeiro querem que ele fale a todo custo e dizem até que o silêncio dele será interpretado contra a defesa dele. E ouvem, né, querem ouvir ele primeiro do que as outras demais testemunhas, o que também é uma incongruência, né? Não estão seguindo à risca a lei que eles mesmos fizeram. Sem entrar no mérito da capacidade, da competência ou da experiência dos parlamentares para inquirir, investigar um caso como esse, é exemplo do que acontece com os juízes e promotores. O rito processual de uma comissão parlamentar de inquérito é o mesmo de um processo judicial? É quase que muito semelhante, principalmente com o processo penal. A CPI, o que ela tem que fazer? Ela está investigando, como se fosse a delegacia de polícia que tem uma notícia de um crime, instaura um inquérito e vai ajuntar provas para provar aquele fato. Porque a CPI não pode punir, ela vai encaminhar as peças para o Ministério Público, pedir a punição. Então, se ela está investigando, comissão de inquérito, que é inquérito e investigação, se ela está investigando, ela tem que seguir o Código de Processo Penal, que fala que o réu será ouvido por último, que o réu não é obrigado a falar, que ele pode ficar em silêncio, ele não quiser manifestar nem em juízo, ele não precisa. E eles não são os juízes do fato, eles estão investigando para encaminhar as peças para o Ministério Público quando serão
pedida a punição, se for o caso de qualificar qualquer crime. Muito bem. Doutor Marcelo, eu vou fazer uma breve interrupção do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu gosto muito de ler jurídico e não jurídico, mas eu acabei de ler duas obras interessantíssimas, até três, do Mário Sérgio Cortella. O primeiro é aquele livro Qual é a Tua Obra?, que ele faz uma proposição, uma indagação. Se nós aqui viemos, não trouxemos nada, vamos deste mundo sem levar nada, o que vamos deixar? Qual é o nosso legado? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos e para a humanidade? Esse livro chama-se Qual é a Tua Obra?, do Mário Sérgio Cortella, que é muito interessante. Interessante, o filósofo aí, está sempre discutindo temas importantes aí. O Mário Sérgio, ele é filósofo, professor de ciências da religião, né? E ele é muito inteligente. E discute bastante o papel do cidadão também na política, bastante, né? Bastante o papel do cidadão. Ela agora está lançando um livro, a Política, né? A Política Idiota, né? Que é aquele que olha só para o próprio umbigo. Ele diz que a palavra idiota vem do grego, que é aquele que olha para o próprio umbigo e não vê a comunidade. Então é muito comum as pessoas verem a televisão, ver uma cena difícil, ver uma cena horrorosa, ver aí alguém narrando à tarde, aí nesse programa da tarde, aquelas cenas tristes, e alguém diz assim, mas que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Sem que esquecer que esse alguém é ele próprio que tem que fazer alguma coisa. E a questão da impunidade está aí no cotidiano do cidadão, furando o sinal, falando no celular quando dirige, estacionando em pontos irregulares. Né? E esses pequenos gestos que a gente faz toda hora, e a gente gosta muito de cobrar dos outros, mas esquece que uma pequena parte pode começar com a gente. Né? Voltando à questão da corrupção, doutor Marcelo, é uma novidade no Brasil essa punição, essa investigação de crimes de colarinho branco, crime de corrupção, crime contra os políticos. O senhor já alguma vez julgou um caso desse tipo na comarca do senhor? Já julguei, principalmente, por exemplo, na vara criminal aportam muitos casos. A lei de improbidade administrativa, que é um forte instrumento também de combate à corrupção, todos os tipos penais, todos os artigos dela, a maioria são tipos penais, que prevê punição. E a lei de licitação também, que a pessoa faz uma licitação já combinada para favorecer alguma empresa, algum empresário, e que, havendo essa dispensa ou uma licitação fraudulenta, há punição. Eu trabalho com vários processos desse tipo e já tenho tido condenações aí nessa área. E normalmente é uma missão muito árdua, porque os políticos reagem de forma até mesmo tentando afetar a independência de julgar, caluniando e ofendendo, denunciando o próprio magistrado. Quando o magistrado pega um processo desse, faz todo tipo de armação para que o processo não ande, né? O réu, quando vê que vai perder o processo, ele tenta de toda forma não deixar o processo andar e usar o mecanismo para invalidar o processo. Até denunciar o magistrado junto ao Conselho Nacional de Justiça. Hoje virou moda essa questão. Não que nós estejamos imunes a isso, eu acho que isso até é bom para aprimorar e também a gente ter uma certa garantia do que está fazendo. Se eu estou fazendo, não tem problema que ninguém saiba, que ninguém veja o que eu estou fazendo, isso não é problema. Mas isso é uma maneira de inibir a nossa ação. Em muitos casos, alguns magistrados, alguns juízes se colocam em suspeição e transferem o caso para outro juiz. Exatamente. O juiz, quando se sente ameaçado, se sente inibido da sua ação, ele pode declarar a suspeição e encaminhar o processo para outro, mas o processo vai conduzir a mesma coisa, não vai adiantar a pessoa querer fazer. É uma forma de adiar, dificultar. Adiar a dificuldade. Ele quer sempre, o processo dele não quer que anda, porque ele já está mais ou menos prevendo o desfecho, ele já sabe o que fez, né? Muitas vezes está preocupado com os efeitos de uma campanha política, por exemplo, eleitoral. Né? Hoje, vocês estão vendo aí, o Congresso já está querendo aprovar uma lei para desincompatibilizar aqueles que tiveram as contas rejeitadas. Há uma decisão do Superior Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dizendo que quem tem conta rejeitada não pode se candidatar. Agora já está uma lei atual chamada conta suja, né? Exato, conta suja. Tendo a ficha limpa e agora tem uma conta suja. Já está em tramitação uma emenda com urgência para que aquele que tenha a conta rejeitada pode candidatar de novo. Mas então, se for aprovada, só valerá para o ano seguinte, porque tem a lei da para essa eleição, anualidade. Certamente não valerá. Parece que o Tribunal Superior Eleitoral está para talvez confirmar ou rever essa decisão com base numa ação proposta por um partido desses envolvidos. Aí, o partido, quando vê que tem um grande número de candidatos com as contas não aprovadas, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela Câmara Municipal, o que ele vai fazer? Ele vai perder um forte candidato, né? E aí ele vem com esse projeto para ver se aprova e ele possa candidatar novamente. Uma outra questão da corrupção aí, que nós estamos falando, do enriquecimento, licitação, é que o Superior Tribunal de Justiça agora está falando que em algumas condutas é preciso provar o dolo. Né? Mas, você veja bem, como você vai provar dolo se a pessoa fez uma licitação fraudulenta
e angariou algum benefício com isso. É difícil. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Marcelo Paulo Salgado, que é juiz criminal da primeira vara criminal da comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. E falamos aí, discutimos sobre essa possibilidade de criminalização do enriquecimento ilícito, proposta que está sendo feita por uma comissão de juristas ao Senado Federal. Muito bem, doutor Marcelo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço pelo convite da AMAR, estarei sempre à disposição. Que a gente puder esclarecer para a população, nós estaremos sempre aqui. Foi um prazer. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.